suas amigas solteiras, para as amigas que você sabe que sofrem nos relacionamentos, que nunca deram certo com ninguém. Seja uma boa amiga e envie essa live para a sua amiga que você sabe que precisa. Ok, já estamos gravando, então vamos dar início à nossa aula. Sejam muito bem-vindas. E eu acho que não dá para começar essa aula sem que vocês conheçam um pouco da minha história. Algumas acham que me conhecem, mas na verdade não me conhecem, e vocês vão saber disso agora. Como que era a minha vida, como que eu cheguei até esse momento. Gente, eu era, assim, uma pessoa, uma mulher, que eu não dava certo com absolutamente ninguém. Desde o meu primeiro relacionamento, desde o primeiro relacionamento da minha vida, eu não dava certo com ninguém. Era uma história que sempre se repetia. Eu sempre era abandonada. Eu sempre era largada. Gente, quem está no Google Meet, abre as câmeras para que eu veja o rostinho de vocês. Eu quero muito conhecer vocês. Abram suas câmeras, só não abram os microfones. Eu gostaria muito de ver vocês. Então, eu não dava certo com ninguém. Eu repetia um padrão nos meus relacionamentos. Os meus relacionamentos começavam muito bem, dava ali 1 mês, 2 meses no máximo, aparecia uma outra mulher do nada e eu era abandonada, eu era largada. A minha autoestima era lá embaixo, aliás, era baixa a autoestima mesmo. Era totalmente lá embaixo. Eu era extremamente triste, melancólica, e os meus relacionamentos não davam certo. E por mais que eu tentasse, por mais que eu me arrumasse, por mais que eu estudasse nas melhores escolas, nada dava certo na minha vida sentimental. E eu me lembro que no ano de 2010, mais ou menos, eu tive o meu primeiro namorado. E no ano de 2010, eu estava ali com 23 anos, que foi o meu primeiro namorado que eu posso considerar, de fato, um namorado. E era um relacionamento totalmente abusivo, onde eu apanhei desse namorado, onde eu era tratada feito um lixo. Um lixo. E depois que eu consegui me livrar desse relacionamento, à custa de muito esforço, eu ainda me envolvi em um outro relacionamento muito mais abusivo ainda, onde eu continuava sendo tratada feito um lixo total. E desse relacionamento, desse meu segundo relacionamento sério, que foi onde eu fiquei noiva, foi a minha primeira tentativa e única, graças a Deus, de suicídio. E eu nem ia falar sobre isso aqui, mas quando eu estava me arrumando, eu senti muito forte no meu coração o desejo de trazer isso aqui. Porque talvez você esteja com uma vida sentimental tão infeliz que talvez você esteja aí no fundo de um poço e pensando em fazer exatamente a mesma coisa que eu tentei fazer em 2015. E a situação desse dia foi a seguinte: eu liguei para o meu namorado, num estado de completa dependência emocional dele, e no momento em que eu estava no telefone com ele, que eu falava para ele, eu perguntava para ele, mas você não gosta de mim e tal, muito desesperada, e ele começou a gritar comigo no telefone, na frente dos amigos dele, e eu ouvia a risada dos amigos dele no fundo, e ali quando eu desliguei aquele telefone, eu peguei os primeiros comprimidos que eu encontrei e eu tomei. Eu não queria morrer, eu só queria que toda a dor
e todo aquele ciclo de relacionamentos fracassados chegasse ao fim. Eu só queria que aquela dor terminasse. E ali eu percorri o meu caminho, aquela fase passou, eu sobrevivi, senão eu não estaria aqui agora contando essa história para vocês. E ali em 2019, depois de mais uma decepção amorosa, mais uma para a minha coleção, mais uma história que se repetia depois de um mês que eu estava bem em um relacionamento, eu fui trocada de novo, mais uma vez, essa história sempre se repetia. Desde o meu primeiro relacionamento, desde a primeira paquerinha que eu tive, a história se repetia. Gente, vocês estão conseguindo me ouvir direito? Sim? Estão conseguindo me ouvir direito? Todo mundo no Instagram está conseguindo me ouvir? Ah, tá bom. Então, ali em 2019, quando de fato eu comecei a perceber que existia um padrão. Eu estava vivendo um padrão de relacionamento. Em 2019, eu realmente comecei a buscar o porquê eu repetia esse padrão. E foi aí que eu conheci a terapia. A terapia foi um divisor de águas na minha vida e tem sido até hoje. A terapia, gente, ela é uma ferramenta que Deus usa para transformar as nossas vidas. E para mim foi o que resolveu a minha história. Então, em 2019, foi o start. Foi quando eu falei, epa, peraí, tem alguma coisa errada, eu estou repetindo um padrão. Por que eu repito esse padrão? Vocês, meninas, vocês precisam ser curiosas. Porque aqui a pergunta não é por que meu relacionamento não deu certo? Será que foi falta de sorte? Será que foi falta de Deus? A pergunta é por que eu atraio relacionamentos que não prosperam? Por que eu atraio homens traidores? Por que eu atraio isso para a minha vida? E foi essa curiosidade que eu tive. E eu comecei a buscar conhecimento, a entender o porquê disso. Porque eu sei que para nós que somos cristãs, a gente culpa muitas vezes o diabo por tudo. Foi o diabo, foi a tentação do inimigo. Gente, o buraco é muito mais fundo. E se eu for contar para vocês, eu era a moça da minha igreja que mais orava. Eu era a moça da minha igreja que mais jejuava. Eu parecia um palitinho de tão magra que eu era. Eu era a moça da igreja que me guardava para o casamento. Eu era a moça da igreja que era grudada na pastora e estava em todas as campanhas de oração. Em 2019, o Senhor falava comigo: não adianta você ficar só jejuando e orando. Ou você busca uma transformação de dentro para fora, ou você busca resolver os seus problemas emocionais, o porquê das coisas, ou eu não vou fazer. Porque eu não vou fazer aquilo que você deve fazer. E foi quando eu comecei a minha busca. Entrei na terapia, e aí chegou o tempo em que só ser a paciente do terapeuta já não era suficiente para mim. Eu queria ser a terapeuta. Eu queria entender das emoções, entender o que se passa aqui dentro de nós. O que se passa aqui, os padrões mentais, os bloqueios, os traumas. Eu queria entender o porquê. E eu fui buscar por isso, eu fui atrás disso. E foi buscando tudo isso que eu cheguei até aqui, para dar essa aula para vocês. Então, o que acontece? Se eu, de depressiva, de ex-suicida, com uma vida que era podre emocionalmente,
sentimentalmente. Se eu cheguei até aqui, e se hoje eu consigo colocar o meu rosto na internet e contar a minha história e dar uma aula que pode e será o start e o play da mudança que você precisa, você também pode. Todas nós podemos. Todas nós podemos. Tem 15 minutos já que eu tô aqui no Instagram, gente? Tem? Gente, eu vou sair aqui do Instagram, tá? Gente, só um minuto. Eu vou sair do Instagram, porque a aula é pelo Google Meet. Nós vamos colocar o link nos stories, clica no link e entra no Google Meet. Não perca essa aula, porque eu tenho certeza que essa aula vai ser o início daquilo que você necessita na sua vida sentimental. Você vai sentir falta dessa aula. E depois você vai me chamar no direct, vai dizer para mim que você está com problemas na sua vida sentimental e não sabe como resolver. Então, corre, clica no link, tá, pessoal do Instagram, clica no link e vai lá para o Google Meet. Tchau, tchau. Gente, eu estava só desligando aqui. Gente, essa é a minha história, tá? E agora a gente vai para cá, porque a nossa aula, de fato, ela começa agora. Vamos lá, vamos lá. Vocês conseguem me ver bem daí? Eu acho que o quadro, vocês não vão conseguir ver o que está escrito aqui, tá? Mas eu vou falar para vocês, tá bom? Certo? Todo mundo ok? Gente, isso aqui é o quê? É um ciclo de um relacionamento fracassado. Como é que começa? Por que que começa? E por que vocês têm fracassado? Porque se vocês estão nessa aula aqui comigo, é porque a vida sentimental de vocês não está andando. Ou vocês já erraram muito na vida sentimental, tá? Então, o que acontece? Na nossa vida, nós temos um sistema chamado sistema familiar de origem. E é desse sistema que surgem todos os nossos problemas. Vida sentimental, vida financeira, tudo que vocês puderem imaginar está ligado ao sistema familiar de origem. E o que é o sistema familiar de origem? É a família de vocês, é a história de vocês. E aqui eu construí um mapa para que vocês entendam como funciona um sistema familiar e como ele influencia na sua vida, na sua história, tá bom? E eu vou começar a explicar isso aqui para vocês, embora a letra esteja pequena, mas eu vou ler e vocês vão entender. Gente, papel e caneta, tá? Isso aqui tem que ser anotado, porque eu estudei demais para poder aprender isso aqui. E se eu soubesse disso aqui há anos atrás, eu não teria cometido nem um terço dos erros que eu cometi. Papel e caneta na mão. Papel e caneta. Uma aula dessa aqui, vocês têm que estar com papel e caneta na mão. Vamos lá. Pegaram aí um papel e uma caneta, vamos levantar, gente. Quem está com sono, vamos acordar. Vamos lá, que agora que a aula vai começar. Que agora que o negócio vai começar a ficar bom. Vamos lá. Aqui a gente tem um ciclo, tá? Um ciclo de relacionamento. Deixa eu pegar meu pincel aqui para apontar. Todo mundo está me vendo? Confirma para mim, que eu quero começar quando todo mundo estiver me vendo, todo mundo estiver ok. Todo mundo está me vendo? Sim? Respondam aí no chat para mim, nas mensagens. Então, vamos lá. Aqui, gente, a gente começa com a Raimunda. A Raimunda tá aqui. A Raimunda, ela tem o sistema familiar dela, certo? A mãe da Raimunda sofria muitas traições.
E ela sofria essas traições e ela ficava de biquinho calado. Ela nunca falava nada para o marido dela. A mãe da Raimunda. O pai da Raimunda, ele era um homem próspero, mas ele perdeu todo o dinheiro que tinha. Acompanhe o raciocínio que vocês vão entender mais aqui embaixo. O que eu estou falando? A Raimunda se envolveu com o João. Quase casou com o João, mas não chegou a se casar, tá? Quem era o João? O João era um rapaz rico e muito mulherengo. Enganou a Raimunda. E disso aqui surgiu uma gravidez. A Raimunda engravidou do João, que não assumiu o filho. O João fugiu e deixou a Raimunda sozinha com o filho. E aqui o João também tem o sistema familiar dele, tem a família dele, a história dele. Assim como a Raimunda tem a história dela, tem o sistema familiar dela, certo? A Raimunda também se casou de novo. Aí ela casou. Aqui ela não casou, ela engravidou, mas ele fugiu. Aí a Raimunda foi reconstruir a vida sentimental dela. Aí ela casou com o Pedro. Ela casou com o Pedro. E o Pedro também tem o sistema familiar dele de origem. Ele também tem a história dele. Qual que é a história do Pedro? O pai do Pedro perdeu todo o dinheiro que tinha. E a avó do Pedro era bruta e ignorante. O Pedro era mulherengo, não gostava de trabalhar e perdeu tudo também. E era bruto e ignorante como a avó. E perdeu também todo o dinheiro que tinha, igual o pai dele. A Raimunda, casada com o Pedro, que é bruto, ignorante e perdeu todo o dinheiro que tinha, a Raimunda, assim como a mãe dela, também aguenta todas as traições de Pedro caladinha. Da união da Raimunda com Pedro, surgiram 3 filhos. A Raimunda teve 3 filhos com Pedro, além daquele primeiro filho que ela teve aqui, ó, com João. Segue o raciocínio que vocês vão me entender no final, acredita em mim. A Raimunda tem a sua vida sentimental e financeira destruída e fracassada. A vida sentimental da Raimunda é fracassada igual a da mãe dela. E a vida financeira dela é fracassada igual a do pai dela, porque o pai da Raimunda perdeu tudo financeiramente. E a mãe da Raimunda era totalmente infeliz na vida sentimental. O Pedro, marido da Raimunda, marido oficial da Raimunda, é quebrado financeiramente, igual o pai, e é bruto e ignorante como a avó dele era. O primeiro filho da Raimunda com o João, que era mulherengo e rico, o primeiro filho deles, ó, que não é filho do Pedro, tá aqui, ó. O primeiro filho dela, que é o filho do João, é mulherengo, igual o pai dele, João, e é rico igual o pai dele, João. E aqui, o filho da Raimunda com o filho do João, que é o filho, vamos colocar assim, que seja o filho de fora do casamento, ele se casa também. Aqui embaixo, o filho da Raimunda e do João se casa.
ele se casa e ele trai a esposa, assim como João era um mulherengo. Ele também se torna um mulherengo e um irresponsável com as mulheres, assim como o pai dele foi com a mãe dele. E o filho mais novo, que já surgiu aqui desse casamento do filho da Raimunda com o João, o neto, no caso da Raimunda, que é o filho do filho ilegítimo aqui dos dois que eles tiveram lá no começo, é igual ao pai. Mulherengo também, e não dá certo com mulher nenhuma, assim como o pai. Tá bom, vamos resumir? Aqui nós temos o que eu chamo de lealdade sistêmica. Vocês conseguem perceber que existe um padrão? A Raimunda, ela repete os mesmos erros da mãe dela, por lealdade à dor da mãe dela. Lembrando que a lealdade sistêmica, ela pode ser a mãe, a tia, uma avó, não precisa ser necessariamente, tá, a mãe. Essa história aqui é uma história da minha família. Não é uma história que eu inventei. Essa história existe e ela é da minha família. De uma parte da minha família. Então, essa história é real. Eu só troquei os nomes. Forte, alguém disse forte. Vocês percebem que o João, que abandonou a Raimunda, o João, gente, eu só troquei o nome. O João, hoje, ele já casou, já juntou com inúmeras mulheres, mas nunca deu certo com nenhuma. Tem filhos espalhados por não sei quantos lugares. E aqui, ó, o filho dele, com a Raimunda, que está aqui embaixo, ele repete o mesmo padrão do pai dele. O filho dele, o filho aqui, ó, desse relacionamento que não teve casamento, ele repete o mesmo padrão do pai. Não dá certo com mulher nenhuma, já teve várias, filho fora do casamento, por quê? Porque ele está sendo leal ao pai dele. E esse filho aqui, ele é rico, igual o pai dele. Mas a vida sentimental dele é destruída, igual a vida do pai dele. Assim funciona o nosso sistema familiar. Nós projetamos os nossos familiares, as nossas raízes na nossa história. Então, o que eu quero dizer para você? Você que não está dando certo com ninguém, a culpa não é sua. E nem do seu sistema familiar, porque isso aqui é uma cadeia que vem desde o tataravô, do bisavô, do vô. Então, ninguém tem culpa. A gente vai repetindo o padrão. Talvez você esteja dizendo aí, nossa, mas o casamento do meu pai e da minha mãe é tão ok. Você pode estar copiando uma tia. Você pode estar copiando até uma namorada que o seu pai teve lá atrás e que ele terminou e essa namorada ficou com raiva. Mas isso é bem mais profundo. Eu não vou trazer isso aqui agora, porque senão eu vou enlouquecer a cabeça de vocês aqui hoje. Então, esse é o sistema. Vocês estão copiando um padrão. Existe um padrão. Gente, eu desconheço uma mulher que foi mais leal ao sistema da sua família do que ele. Eu copiei tudo. Financeiro, sentimental. Eu copiei tudo. Tudo. Então, nós somos leais. Isso é inconsciente. Nós não sabemos que estamos fazendo isso. 99,99% da população mundial não sabe que existe um padrão dentro da sua família. Depois dessa aula aqui, vocês vão fuçar na família de vocês e vocês vão atrás da história dos avós, dos bisavós, dos tios, das tias.
para que vocês descubram quem é que vocês estão copiando. A quem vocês estão sendo leais, sistemicamente falando. Gente, eu estudei muito tempo para eu descobrir isso. E gastei rios de dinheiro para eu saber isso, para eu saber o que vocês estão aprendendo hoje de forma 100% gratuita. Eu devo estar ficando louca para não estar dando um conteúdo desse aqui de graça. Mas vamos lá. Então, aqui, a gente tem várias histórias, várias cópias, várias lealdades sistêmicas e vários relacionamentos totalmente fracassados. E qual é o ciclo do relacionamento fracassado? É o ciclo que você está copiando da sua família, do seu sistema familiar. E que até hoje você não sabia, até hoje você estava dizendo assim: ah, eu me envolvi com um cara, ele era muito sem vergonha, ele era mau caráter, ele era isso. Tudo bem, ok. Ele poderia ser realmente tudo isso. Mas é por isso que eu falei no início da aula. A pergunta é: por que eu estou atraindo este padrão de homem? É nisso que vocês têm que pensar, e agora vocês vão ter que começar a raciocinar na vida de vocês. Vocês vão ter que começar a prestar atenção nos mínimos detalhes do que está acontecendo ao redor. Por quê? Gente, a gente não tem como se libertar se a gente não buscar o porquê das coisas. Não tem como. Enquanto vocês não buscarem o porquê das coisas, vocês não serão livres. Vocês serão escravas. Eu era escrava, dependente emocional. Para vocês terem uma ideia, o meu emocional ele era tão abalado que eu tinha crises alérgicas por causa do meu emocional. Quando eu ficava muito nervosa, eu tinha uma crise alérgica e eu ficava com o meu lábio gigante, como se eu tivesse aplicado aí, gente, ácido hialurônico, igual aquelas bocas horrorosas que a gente vê hoje em dia. Eu ficava daquele jeito. Mas de onde vinha isso? Vinha daqui. Meu sistema familiar. Era daqui, ó, que eu estava puxando. A minha história vinha daqui. Deixa eu ver o que vocês estão falando no chat. Estou amando a aula. Valeu, Graziele. Era daqui, ó. Era daqui que vinham todos os meus problemas emocionais. Não sejam mais escravas da história da família de vocês. A família de vocês sempre será a família de vocês. Vocês sempre vão ser do sistema que são, mas vocês não são obrigadas e não precisam repetir a história da família de vocês. Isso aqui, gente, é só a ponta do iceberg da minha família. Só a ponta do iceberg. Se eu fosse destrinchar para vocês aqui, a gente ia ficar a noite todinha. Do tanto que é complicado. Mas vamos lá. Talvez você esteja agora se perguntando: e aí, como é que eu resolvo? O que é que eu faço? Vamos lá. Aqui nós temos o ciclo da vitória, que foi um passo a passo que eu fiz e que é por isso que eu estou aqui dando essa aula para vocês hoje. Primeira coisa, gente, anota, porque isso aqui... Beleza. Quem ficar até o final, a equipe já me pediu aqui, quem ficar até o final, a gente vai mandar a foto, tá? Do quadro para vocês. Para quem tiver sem papel e caneta, eu sei que tá difícil, porque não dá para vocês enxergarem. Então, quem ficar até o final, a gente vai mandar a foto, tá? Ciclo da vitória. Primeira coisa que vocês vão fazer: identificar o seu padrão de relacionamento. Pega aí, puxa na sua mente todos os seus relacionamentos que você já teve até hoje. O que é que eles têm em comum?
O que acontece nesses relacionamentos que é igual? Eu, por exemplo, como eu já falei para vocês, o que acontecia igual? Eu me envolvia, passava ali um mês e meio. Esse um mês e meio era tudo maravilhoso. Quando chegava ali, 2 meses depois que eu conheci o rapaz, que eu achava que estava tudo ok, aparecia uma mulher do nada, do nada. E aí o homem se apaixonava por essa outra mulher e pé na Moab. Esse era um padrão. Isso é algo comum em todos, absolutamente em 100%. Desde paquerinha que eu tive na época de faculdade, como namorado, sempre acontecia isso, sempre. Então, vocês vão puxar na memória, desde o primeiro relacionamento, e vocês vão identificar o que tem em comum. O que acontece comum, de igual, tá? Segundo, vocês vão buscar na história da família de vocês. Quem tem uma história igual à de vocês? É uma tia? É a avó? Às vezes a gente tem que ir até a bisavó. Eu não gosto muito de ir muito atrás, na árvore genealógica, mas às vezes para a gente descobrir na terapia, né? Às vezes em processo terapêutico, para eu descobrir o que eu preciso do paciente, eu preciso fuçar mesmo assim até bisavô, avô, para poder descobrir o que está acontecendo. Então, você vai aqui analisar. Gente, se tiver que perguntar para os seus pais, pai, como é que era a minha avó? Como é que era a história da minha avó? Como é que foi a vida sentimental dela? Pergunte. Pergunte. Eu perguntei para o meu pai e para a minha mãe como que era a minha avó, porque eu não conheci direito os meus avós. Eles morreram quando eu era bem pequena, dos dois lados. Então, eu perguntei, eu fui atrás, eu perguntei para o meu pai, eu perguntei para minha mãe, como que eles eram, para eu poder entender o que estava acontecendo no sistema da minha família. Então, vocês vão atrás da história de vocês, vão atrás da história. Quando a gente tem clareza das coisas, fica muito mais fácil resolver. Mas enquanto vocês estiverem na escuridão, não tem como resolver. E o que eu quero? Eu quero ouvir testemunhos lá no meu Instagram. Resolvi. Entrei num relacionamento. Ele é maravilhoso. Está tudo certo. Vamos casar. Esse é o tipo de testemunho que eu quero ouvir de vocês. Porque é para isso que eu estou aqui. Eu quero ver casamento. Eu quero ser marcada e ver lá no meu direct. Vou casar. Foi para isso que eu sobrevivi, gente. Para ver vocês serem felizes e resolver a vida de vocês. Terceiro, durante a infância de vocês, quais foram as frases que vocês mais ouviram no meio da família de vocês? Quais foram as frases que vocês mais ouviram na família de vocês? Sabe por quê? Vocês vão ter que anotar isso aqui, porque a gente não percebe. Mas na família da gente, a gente cresce escutando: dinheiro não dá em árvore. Menina, todo homem trai. E isso vai se tornando uma verdade absoluta nas nossas cabeças. E quando existe uma verdade dentro de mim, uma verdade absoluta dentro de mim, dentro da minha cabeça, é isso que vai acontecer aqui fora. Aquilo que eu acredito aqui dentro vai se manifestar do lado de fora. Então, vocês vão puxar na memória tudo que vocês escutaram de forma repetitiva durante a infância de vocês. Esses dias, uma moça me chamou numa caixinha de perguntas. Ela falou que a mãe dela dizia, ela sempre ouvia isso,
que ela ia passar a vida dela todinha com a barriga ali, pregada no fogão. Aí, ela me chamou lá no direct. Aí eu perguntei para ela, e é assim que você vive hoje? Ela falou, eu vivo com a minha barriga pregada no fogão, e para ela, para a realidade dela, a mulher tinha que ficar o tempo todo com a barriga pregada no fogão. Por quê? Porque era isso que ela ouvia. Ela passou a infância dela toda escutando isso. Então, era nisso que ela acreditava, e isso virou uma verdade. O que ela tinha aqui dentro foi para fora. Virou a realidade dela. Então, vocês vão puxar na memória. Isso aqui é exercício, viu? Quero ver todo mundo fazendo, depois me marcando lá no direct do Instagram, para eu ver o que vocês estão fazendo, gente. Por favor, não me deixem sozinha aqui, não. 4. Qual o seu padrão de pensamento ao começar um relacionamento? Quando você começa um relacionamento, qual é o primeiro pensamento que vem? Será que vai dar certo? Eita, será que esse cara vai fazer comigo a mesma coisa que meu ex fez? Qual é o padrão de pensamento? Quando você conhece um rapaz, o que é que vem na sua mente? Qual a primeira coisa que vem na sua mente? O que vem na sua mente é o seu padrão de pensamento, tá? E aquilo que você pensa vira realidade aqui fora. Então, você vai anotar também. Quanto mais, gente, vocês anotam isso aqui, quando você chegar no final, porque isso aqui é um trajeto. Quando vocês chegarem no final, vocês vão ter clareza do que vocês estão fazendo com a vida sentimental de vocês. Do que está acontecendo. De qual é a realidade. Do que vocês estão repetindo. Então, isso aqui, ó, é uma jornada, é um ciclo, tá bom? Depois de ter clareza de tudo isso aqui, como é que eu faço para mudar a minha arquitetura? Como que eu faço? Depois que eu descobri tudo isso, o que eu faço com tudo isso que eu descobri a respeito da minha família, da minha vida sentimental, a respeito dos meus pensamentos, dos meus padrões? O que eu faço com tudo isso? Como é que eu resolvo tudo isso? Mostro para vocês agora. Vocês resolvem tudo isso no meu curso rápido, porque você não se casou ainda. E não saiam daí, porque se vocês saírem, vocês vão se arrepender. Segura aí. Vamos lá. Gente, esse é um curso criado por mim. E o que é que vocês vão ver neste curso? Por favor, abre a plataforma e compartilhe a tela. Segura aí, que eu vou mostrar para vocês. Compartilhe a tela. Nós vamos mostrar para vocês o curso por dentro. E segura aí, eu estou avisando para vocês, se vocês saírem, vocês se arrependem depois. Esse é o curso que eu montei, é um curso rápido, tá? Dentro deste curso, nós vamos aprofundar sobre o sistema familiar de origem, tá? Nós vamos aprofundar sobre isso. A gente tem aulas gravadas e vocês também estarão comigo em aulas ao vivo. Nós vamos ter aulas de crenças limitantes, lei da atração. O que mais, Karen? Deixa eu ver. Abre aí para mim. Dependência emocional. Gente, a aula de dependência emocional é uma aula fantástica. A aula de lei da atração é uma aula fantástica. E além de todo o curso que eu vou dar e várias aulas ao vivo, nós temos os bônus, gente, que é a parte melhor do curso. O que a gente vai ter de bônus nesse curso? Presta atenção, gente. A gente vai ter aula de feminilidade ao vivo.
de bônus. Somente essa aula seria R$ 147,90. Teremos aula de dependência emocional como aula bônus também, ao vivo, que também seria R$ 147,90. Alguém soma para mim os bônus? Soma para mim. Aula de feminilidade, R$ 147,90. Esses são os bônus, tá, gente? Que vocês vão ganhar. R$ 147,90. Aula de dependência emocional também seria R$ 147,90. O meu e-book, Descubra Sua Beleza, que seria R$ 29,90. Somou aí? O livro, a gente tem vários livros que nós colocamos na plataforma, tá? Porque uma mulher que ela tem conhecimento, que ela lê, ela tem poder. Nós temos o livro Mulher Cristã e Bem-Sucedida, R$ 55,18, vocês podem conferir na Amazon. O livro Feminilidade Radical, R$ 55,89. Isso tudo é bônus, gente. Anotou? Devocional, Mulheres Enraizadas. Esse devocional é sensacional. São 180 dias de oração e leitura bíblica. O livro As Feridas Emocionais. O devocional. O devocional 43,29. O livro As 5 Feridas Emocionais, que vai trazer muito conhecimento emocional para vocês, R$ 40,90. Anotou? O livro Resgate Emocional, R$ 40,08. Tudo vocês podem conferir na Amazon, os valores. Gente, e esse bônus aqui que eu vou falar agora para vocês é o meu preferido. As 7 primeiras mulheres que se inscreverem no meu curso vão ganhar uma sessão comigo por chamada de vídeo, onde eu vou escutar a sua história e eu vou te dar o diagnóstico da sua história, do que você vai fazer de forma particular. Só uma sessão minha, para você ter 1 hora comigo, e deve ter alguma paciente aí minha, aqui agora, custa R$ 400, para você ficar 1 hora comigo. E você vai ganhar isso de bônus se você estiver, né, no meio das 7 primeiras inscritas. Aí você deve estar se perguntando, nossa, esse curso deve custar uma fortuna. Peraí, quanto que deu o total de bônus? R$ 561,04. Então, você somou os 400? Os últimos não. Soma com 400. Tá. Soma esse valor com 400 para mim. R$ 961,04. Gente, só de bônus, nós temos R$ 961,04. Ou seja, se eu quisesse cobrar R$ 2.000 pelo conhecimento que eu vou trazer para vocês nesse curso, valeria. Mas, nos próximos 7 dias, esse curso vai custar R$ 97,90. É uma loucura. R$ 97,90. Ou você pode dividir até em 12 vezes. De R$ 10 e quanto, gente? R$10,01. Gente, é o preço de uma Coca-Cola. 2 litros por mês. Para que vocês tenham conhecimento. Porque somente o conhecimento liberta. Somente o conhecimento transforma.
Gostaram da aula, gente? Se eu trouxe para vocês de forma gratuita o que eu trouxe aqui, imagine o que vai ser dentro desse curso. Imagine o que vai ser as aulas ao vivo desse curso, porque hoje eu não estou interagindo muito, mas irei interagir. Imagine você ter 1 hora comigo, como as minhas pacientes têm, onde eu vou ali me dedicar para ouvir a sua história de forma particular, para te dar um caminho de forma particular. E se você for uma das 7 primeiras inscritas, você vai ter 1 hora comigo, além de todos esses bônus. Gente, esse curso tá um escândalo. Tá um escândalo. Eu, se fosse vocês, não perdia essa oportunidade, porque eu nunca tive uma oportunidade dessa. Nunca tive. Mas vocês hoje têm essa oportunidade de deixar de comprar uma Coca-Cola 2 litros por mês para investir na sua vida emocional, na sua vida sentimental. Porque quando a gente fala de sistema familiar, de toda essa transformação, não é só na vida sentimental, é na vida financeira, é em todas as outras áreas da sua vida também. Então, eu espero cada uma de vocês dentro do meu curso, na minha sala de aula online, para você aprender junto comigo, definitivamente, como sair desse ciclo de relacionamentos fracassados de uma vez por todas e ter a sua vida completamente transformada. Agora, eu queria abrir, gente, uns 5 minutinhos para perguntas. Se alguém tiver, me fala aí, Karen. Alguma pergunta? Já pode se inscrever? Sim, e vocês já podem se inscrever, viu? O link vai estar disponível aqui no chat e também lá no grupo. O link já está aí? Já. O link já está disponível. Vocês já podem se inscrever a partir deste minuto. Corra para que você seja uma das primeiras 7 mulheres, para que você tenha 1 hora de conversa comigo, que vai fazer toda a diferença na sua vida. E alguém tem alguma pergunta, gente? Se alguém tiver, a sua hora é agora. Eu tenho 19 anos e estou no meu primeiro relacionamento. Esse curso é para mim? Totalmente para você. Se aos meus 19 anos eu tivesse feito um curso desse, eu já estaria aí com pelo menos uns 4 filhos. Eu não teria cometido nem 20% dos erros que eu cometi. Eu não teria passado por tentativa de suicídio. Eu não teria me envolvido com homens narcisistas, agressivos. Eu não teria levado uns tapinhas nessa carinha aqui que vocês estão vendo, porque eu já apanhei de namorado, tá? Esse curso é totalmente para você, querida. É 100% para você. Para você. Você está numa idade excelente, que você tem só 19 anos, está no seu primeiro relacionamento, é a sua chance de não errar. E olha lá, talvez você descubra que esse relacionamento nem é assim tão para você. Lá você vai descobrir. Eu vou te mostrar. Principalmente se você conseguir ser uma das 7 primeiras e ter 1 hora comigo no privado. Mais alguma pergunta? Como saber se um relacionamento vale a pena? Gente, como saber que um relacionamento vale a pena? Você sente paz nesse relacionamento? Você é uma unidade com esse homem? Esse homem te respeita? Esse homem te admira? Você admira esse homem? Esse homem, ele tira tempo para você? Ou ele nunca tem tempo para você? Esse homem tem intenção de casar e você vê ele se mover nessa direção? Ou ele está te enrolando aí, ó? Ele é agressivo com você? Como que esse homem fala com você? Gente, a gente se engana muito. Quando nós estamos apaixonadas,
os sinais de um homem agressivo, de um homem grosseiro, de um homem que não respeita, eles são bem nítidos. Mas, quando nós estamos apaixonadas, nós fechamos os olhos e nós fingimos que nós não estamos vendo nada. Porque estamos apaixonadas, porque acreditamos que com o tempo vai mudar. Gente, uma pessoa só muda quando ela quer. Parem com essa história de eu vou orar para o fulano mudar. Eu orei 5 anos para o meu ex-noivo mudar. Ele nunca mudou. Até hoje, ele continua do mesmo jeito, tá? Tem 5 anos que eu não vejo, mas eu sei que continua do mesmo jeito porque temos amigos em comum. Uma pessoa só muda e só se transforma quando ela quer. Aprendam isso. Então, é muito fácil você saber se um homem é bom ou se um homem é ruim. É como ele te trata. É muito claro, gente. As coisas são muito claras. É a gente que fica fechando os olhos e a gente fica fingindo que não está vendo as coisas. Aí depois casa, fica pior. Aí a gente vai para onde? Para a terapeuta, para a doutora Moab Garcia, para ver se ela resolve. Mas Eu sou adotada. Tem como esse curso me ajudar? com certeza. Eu não conheço minha mãe biológica. Com certeza. Esse curso é sensacional para você, que é adotada. Você vai entender. Gente, se você tiver 1 hora comigo, eu vou te explicar a adoção. Eu vou te explicar sobre isso. Como que funcionam os sistemas familiares em relação à adoção. Vai fazer assim um clique na sua cabeça. Com certeza, esse curso é para você. Gente, esse curso é para todo ser humano, independente. Até se a sua vida estiver ótima, maravilhosa, esse curso também é para você. Mas eu pergunto. Como saber se o erro está em mim ou no outro? Como saber se o erro está em mim ou no outro? Gente, o problema não são os outros, o problema somos nós. Nós, sempre. E não é essa questão de, nossa, eu devo ser muito ruim, eu devo estar aprontando alguma coisa, por isso meu relacionamento não presta. Não é isso, tá? É o que eu expliquei aqui na aula. Por que o problema está em nós? Porque somos nós que estamos projetando coisas do nosso sistema familiar, estamos atraindo coisas ruins para a nossa vida. Por isso que o problema somos nós e não os outros. Se o outro é ruim, problema dele. A gente, nós, é que temos que nos transformar. Nós é que precisamos nos descobrir. Para quê? Para que a gente não atraia mais homens, aqui eu vou falar de homens, porque a gente está tratando da vida sentimental, né? Para que a gente não atraia mais homens abusivos, para que a gente não atraia mais relacionamentos ruins, que não dão certo. Mas para que a gente não atraia, a gente precisa se descobrir. E sim, o problema está em nós, porque somos nós, com as nossas coisas e nosso emocional bagunçado, que estamos atraindo os relacionamentos errados. Mais alguma coisa? Ser dependente emocional é culpa minha? Olha, ser dependente emocional, de novo, a mesma coisa. É culpa minha? Não é culpa sua. Eu falei no começo da aula, não sei se você estava no começo da aula. Não é que seja, por exemplo, culpa sua eu ser dependente emocional. É o sistema. O sistema no qual você cresceu, as coisas que você ouviu, as situações que você viu durante a sua vida, principalmente de 0 ano a 21 anos, esse período te fizeram uma dependente emocional. Tem como tratar, como mudar? Com certeza. Eu era 100% dependente emocional. Eu sou a prova viva, gente, de que há transformação, porque vocês não têm ideia. Só quem conviveu comigo é que sabe como que eu era. Gente, olha, meu processo terapêutico foi 5 anos. E mesmo sendo terapeuta, todo terapeuta, aprendam isso, viu? Todo terapeuta tem o seu terapeuta.
eu tenho o meu terapeuta tem o terapeuta dele. Porque a gente conhece tanto de emocional que quando a gente percebe que a gente tem um débito em alguma área da nossa vida, a gente já corre para organizar. E isso, gente, é um conhecimento sem fim, sem fim. A gente vai passar a nossa vida estudando, se descobrindo a cada dia mais. Tem que estudar. Tem que estudar para você se conhecer, tem que estudar para você resolver sua vida. Sua vida não vai se resolver se você não se mover. Não adianta. Não adianta, gente. Deus não faz por nós aquilo que nós devemos fazer por nós mesmos. Fecha as perguntas, cara? Tem mais um relato. Tá, fala aí para mim o último. Sofri abusos no meu casamento. O cara me agredia tanto fisicamente e verbalmente. Me separei e não quero mais atrair esse tipo de homem. É muito difícil. E quero não ser dependente emocionalmente de ninguém. Entre no meu curso, que aí você não vai mais atrair esse padrão de relacionamento e você vai começar a sua transformação. Aliás, a transformação de vocês começou esta noite. Porque se você deixou de fazer outras coisas para estar aqui comigo, isso já significa que você quer uma transformação na sua vida. Quem não estava aqui nessa aula, ou quem não vai assistir essa aula depois, não quer transformação. E acredite, nós terapeutas conhecemos quando uma pessoa quer uma transformação e quando ela não quer. E quando uma pessoa não quer, gente, não tem nada que resolva, porque a pessoa precisa querer. Então, saiam dos posicionamentos de vítima. Sejam as protagonistas da história de vocês. Mudem as suas histórias. E eu espero vocês lá no meu curso, na minha sala de aula online. E daqui a um tempo eu quero directs, eu quero ser marcada e quero ser madrinha de vários casamentos. Fiquem com Deus, boa noite. Eu vou saindo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. E muito obrigada para você que tirou um tempo para ficar aqui comigo, para aprender, para começar a mudar a sua história. Kellen tá pedindo para tirar foto. Ah, gente, por favor, faz uma foto. Esqueci. Faz uma foto aí, gente. Pronto. Pronto, deu? Beijos, boa noite e fiquem com Deus. E eu estou me desligando agora.